Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Nós começamos essa carta no dia 8 de outubro. Já faz alguns meses que nós estamos, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai fazer 5 meses que nós estamos só no capítulo 1 desta carta. E vamos até o fim dela com paciência. Vamos ler novamente versos 13 a 23, uma boa leitura. Quanto mais você lê estes versos, mais você memoriza, e eles permanecem fincados no teu coração. Verso 13, olha aqui que coisa linda. Ele nos libertou do império das trevas. Ele libertou. Ou se eu fizer campanha, voto, lutar muito, ele vai libertar. Não. Se eu sou um crente verdadeiro, isso já aconteceu. Me libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino? No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem fez isso? Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, em quais níveis? Quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, que vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Nós vamos falar isso hoje, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sou eu que me apresento diante de Deus santo, sem culpa e irrepreensível? Não. É Deus que me apresenta diante dele e diz: você é santo, você está sem culpa e você é irrepreensível. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pergunta ou não pergunto? Vou perguntar. Sempre quando eu vou estudar qualquer carta de Paulo, eu tenho um pensamento principal da carta, onde Paulo vai trabalhar em cima daquele pensamento e considerar a carta toda, explicar e trazer a verdade sobre aquele ponto principal. E o ponto principal da carta de Paulo aos Gálatas era o quê? Que eles se voltaram para a lei e deixaram a graça de Deus de lado. Qual é o ponto principal de Colossenses? 4 falsas doutrinas estavam em vigor, sendo ensinadas no meio da igreja dos Colossenses. Quais eram? Você já pode repetir de cor. Asceticismo, gnosticismo, misticismo e a lei. Então, olha, imagine uma igreja onde tem 4 correntes, uma leva para um lado, outra para outro, outra para cá, outra para lá. Como vai viver uma igreja dividida assim em ensino? Em confusão, né? Então, 4 doutrinas falsas estavam em vigor na igreja dos Colossenses, essas 4 que acabamos de falar. O que é o asceticismo? Começa assim: toda doutrina que
me leva a sofrimento, cobra muito de mim. Põe sobre a minha cabeça uma disciplina excessiva que eu não possa cumprir. Apresenta um Deus que não fez a obra completa, Ele fez pela metade. Vou repetir, eles vão dizer, Deus fez 50%, a parte dele. Agora você tem que fazer a sua parte, são os outros 50%. E a sua parte é um monte de cobrança que a igreja te faz. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Controlam a roupa das pessoas, controlam aonde a pessoa frequenta. Enche a pessoa de afazeres, entende? Como se a pessoa estivesse sendo sugada pela igreja e fica aprisionada lá. A igreja está acima de tudo. Então, quais são as prioridades? Primeiro, a prioridade é Deus acima de todas as coisas. Segunda prioridade é a nossa família, não é a igreja. A segunda prioridade é a minha família, minha esposa, meu marido e meus filhos. E terceiro vem a igreja, mas em primeiro lugar está Deus. O asceticismo põe a igreja, as doutrinas, tudo em primeiro lugar. E joga a família para segundo e outras coisas para terceiro. Então toda doutrina que você tem que fazer 50%, tem que pagar o preço. O que é pagar o preço? Eu sempre tenho que fazer um sacrifício, alguma coisa para Deus que me custe alguma coisa, que me traga um dano. Vocês estão entendendo? Isso aí traz um Deus interessado em muito naquilo que eu possa dar para Ele. É um Deus que gosta muito das grandes ofertas, de todos os dízimos, gosta muito do dinheiro, é o Deus da barganha, que para Ele me beneficiar, me abençoar, primeiro Ele vai dizer assim para mim, o que você vai me dar? Qual é o teu dízimo? Você deu o dízimo? Não deu? Está debaixo de maldição. Você fez o sacrifício? Que oferta você vai pôr no envelope? É um Deus que está antes dele fazer te abençoar com qualquer coisa, Ele tem que te cobrar, você tem que dar alguma coisa para Ele. Vocês estão entendendo? Então é um Deus que está sempre interessado no que eu vou dar para Ele. Se eu der muito, Ele vai me abençoar mais. É isso que eles pregam. Se eu der mais ou menos, vai ser mais ou menos. Se eu der pouquinho, Deus não vai gostar muito de mim, porque... né? Se eu não der nada, Deus vai me amaldiçoar, porque eu não tenho nada para colher, não estou dando nada. Vocês entendem isso? E enche você de regras e regras. Eu não posso tocar aquilo, eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir lá, eu não posso. Aparentemente isso tem sabedoria, mas é um culto de si mesmo e não tem nenhum poder contra as manifestações da carne, a sensualidade da carne. Entende? E outra, no meio do asceticismo você não pensa. Quem manda é o líder pensa pelo povo. O líder controla a mente de todo mundo, ele que dita as regras e as normas, as leis, o que tem que se fazer, e quem não se encaixar na cabeça dele e obedecer, é desqualificado. Se você tiver ponto de vista diferente e falar isso, você vai ser queimado, você vai ser taxado de desviado, desigrejado. Entende essa linguagem ou não? Qual outra coisa? Vamos ser rápido nisso. O asceticismo e o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Então, primeira coisa que eu tenho que entender: Deus não é uma emoção, fé não é emoção. As pessoas querem um Deus emocional, que mexe com as emoções dela. Fé não é chorar quando eu estou cantando. Eu posso estar cantando no louvor, estar chorando, domingo, aí eu chego em casa segunda-feira, acordo sem música, acordo para baixo, depressivo. Eu pensei que estava crendo, que eu estava olhando, Deus, aleluia, que coisa linda. Eu acordo segunda-feira sem louvor, sem estar reunido, acordo afundado e acho que Deus me abandonou. Eu não estou mais com aquela fé do choro. Então, fé é convicção de um conhecimento. Convicção não é emoção. E Deus, Jesus diz que Deus é espírito, Deus não é sentimento, não é uma carga emocional. Entende? Então, o gnosticismo é isso. Eu quero um Deus emoção, um Deus que alimente as minhas emoções. Eu quero me relacionar com Deus, não por aquilo que está escrito, mas por aquilo que eu sinto, que eu choro, que eu acho. Então eu substituo a palavra de Deus por sensações, por emoções, por experiência.
É daí que vem esse monte de gente num culto tremendo, vem essas músicas, canela de fogo, sapato de fogo, e todo mundo tremendo, e as irmãs, aleluia, rabalabalaba. Daí que vem as línguas estranhas até para Deus, que nem bíblicas são. Daí que vem essa loucura, no movimento, todo mundo pulando, se mexendo, outro grita, outro vai, outro cai no chão, outro levanta, e o pastor lá está rajada de fogo, ele está assim, dando rajada. Dá uma rajada de línguas estranhas. Não é isso que eles fazem? Então, querem um Deus emocional. Aí que vem essa conversa, você sentiu um arrepio, sentiu um calor. Eles querem sentir arrepio, ficar arrepiado, calor. E você vai procurar no Evangelho arrepio, calor. Não existe sapato de fogo, canela de... Não existe essa linguagem no Evangelho. Eu quero ter experiência, não importa se vem de Deus ou se não vem, eu quero uma coisa que vem em mim, eu sinto, eu perco até o fôlego, né? Eu quero ser queimado, manda fogo, Senhor, eu quero fogo. E não interessa, é um monte de gente que está no gnosticismo dentro da igreja, eles querem um Deus emoção, por isso que eles precisam muito de música, cantar muito, gritar muito show na música. Aí quando vem a palavra, os caras ficam até dormindo assim, ó. Acabou a emoção. E muitos líderes conhecem isso e conhecem bem. Então, quando eles fazem os seus apelos, você pode ver que todo apelo tem uma música emocional de fundo, né? Quando é para aceitar Jesus, tem uma música, um sonzinho bonito, que a pessoa vai chorar. Quando é para fazer apelo, é uma música mais agressiva. Você precisa ter fé, dá tudo que tem. E a bateria, tchum, 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 e o baixo, tchum, 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 tchum. A pessoa fica assim, ó, e ela vai obedecer, né? Tem liderança que conhece isso. Pode ver que lá na igreja dele mais se canta e se grita do que qualquer outra coisa, porque ele mexe com as emoções de todo mundo. Então o gnosticismo estava lá. Eu não vou ler para não me alongar muito nessa introdução. Que outra coisa estava lá? O misticismo. O que é o misticismo? É um pouquinho de tudo. Você vai numa igreja evangélica, é um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo, é um pouquinho do catolicismo, e é um pouquinho de em nome de Jesus, só Jesus Cristo é o Senhor, né? Só que não prega. Vocês estão entendendo? Então, o misticismo é isso. Você vai numa igreja, olha bem, meus irmãos, vocês vieram desses meios. Tudo que tem na macumba tem dentro da igreja. Sessão de descarrego, banho de descarrego, corredor de sal grosso usado para macumba, mas está dentro da igreja agora. A rosa usada para Iemanjá da macumba, mas virou Jesus dentro da igreja. Na macumba tem um monte de objetos orados, peça de roupa que vai fazer macumba, que transfere o mal ou o bem para as pessoas. Você vai na igreja evangélica, está lá, traz camisa do teu marido, lenço, vai abençoar, passa óleo em tudo, leva para casa. Trouxeram tudo para dentro da igreja. Você vai numa igreja evangélica, tem macumba, espiritismo. Eu tive um colega pai de santo, eu fui no terreiro, aí eles paravam num canto lá, eu tomei os maiores sustos lá, não sabia o que era. Aí eles começavam a invocar os demônios deles, daqui a pouco, eu falo, pelo amor de Deus, que troço é esse? Tem invocação de demônio. Quantas vezes você já não viu isso? O cara dentro da igreja mandando manifestar demônio, achando que isso é a verdade. Você procura na Bíblia alguma vez se Paulo, ou quem quer que seja, mandou manifestar, ficou chamando por demônio para manifestar nas pessoas. Isso aí é macumba pura, né? E agorada, catolicismo era água benta, agora é a agorada do Rio Jordão. Então você vai numa igreja, a cruz está escondido, o que Cristo fez na cruz está escondido. Tem um pouquinho de tudo lá, né? Não tem quarentena disso, tudo virou 7, campanhas de 7 dias, 7 daquilo outro, 7, tudo virou uma feitiçaria. Se você me ouve pela internet, frequenta local assim, e está entendendo o evangelho, sai correndo. Isso aí não é evangelho, isso é misticismo, é uma enganação. E que outra coisa apareceu também no meio disso, eu estou pulando rapidamente para entrar no que eu quero agora. O pessoal da lei estava lá também, né? A questão da comida, da bebida, festa, lua nova, e Paulo está explicando que não entra em nada disso, isso tudo era uma sombra, isso acabou na cruz. E o ponto principal que eu preciso falar muito para os evangélicos, que eles têm dificuldade de aceitar, né? A velha aliança acabou na cruz. Está definido isso dentro de você?
O Velho Testamento é bonito, Deus fez milagres extraordinários, tem coisas lindas, histórias maravilhosas, lá Deus deu a lei, tem muito poder de Deus, mas aquilo acabou na cruz. É história do povo judeu. As muralhas de Jericó caíram pela fé, história do povo judeu. Gideão venceu os medianitas, venceu, história do povo judeu. Gideão não entendeu nada do Evangelho da Graça. Jesus Cristo viria milhares de anos depois para morrer na cruz. O Evangelho da Graça não está em vigor. Então, a história de Gideão é maravilhosa, mas ele não entendeu nada do Evangelho da Graça de Deus, é judaísmo. Os 7 mergulhos de Naamã. Foi bonito, Naamã mergulhou, foi curado da lepra, mas não tem nada, aquilo é história do povo judeu. E a farinha da panela também é história do povo judeu. E o azeite da botija também é história do povo judeu. Tudo isso foi muito bonito, mas quando Cristo vem, ele morre na cruz, e ele fala, este cálice é o sangue do Novo Testamento. Quando ele vai para a cruz, ele vai morrer e derramar o sangue, ele vai estabelecer uma nova aliança, um novo testamento. Se o Novo Testamento passa a vigorar, o velho acabou na cruz. Não dá para misturar velho com o novo. A mentalidade do Velho Testamento é uma. A mentalidade do Evangelho da Graça é totalmente outra. Cristo, no seu sacrifício, ele cumpriu a lei com tudo que tinha no Velho Testamento referente a o que Cristo faria, se cumpriu na cruz e acabou. Nós somos igreja e vivemos num Novo Testamento. Está bem definido isso dentro de você. Verdades da nova aliança não existiam na velha aliança. Na velha aliança o Espírito Santo habitava permanentemente em alguém? Não. Na nova aliança o Espírito vem habitar em nós, nós somos santuário de Deus. Na velha aliança tinha que ter um templo, para eles terem comunhão com Deus e fazer as suas ofertas e sacrifício para Deus. Na nova aliança não tem templo, o templo somos nós e os sacrifícios acabaram-se para sempre. Tudo mudou. Então, se eu pegar a igreja hoje, ficar misturando o velho com o novo, aquela bagunça, cria um véu na minha mente e eu não entendo o que é o Evangelho da Graça de Deus e não consigo confiar no que foi feito na cruz. Então, o crente pode ter feito teologia, pode ensinar, fazer um montão de coisas. Se ele não está dividido, velho e novo, na velha aliança, quando Deus ia dominar um povo e uma cidade, o que ele falava? Entra lá, mata todo mundo, mata velho, mata animal, mata, liquida com tudo. Não fazia isso? Isso aí era lei. Não é verdade? Na lei não estava dizendo se o seu filho fosse desobediente, contencioso, você pegava o seu filho e não levava diante das autoridades, iriam apedrejá-lo até a morte. Estava lá na lei. Na lei não estava escrito se o homem ou uma mulher fosse pego em flagrante adultério. Não era para ser apedrejado até a morte? Estava lá na lei, mas na nova aliança existe isso? Não existe. Quem é pregador da lei, então tem que pregar, levar o filho para ser apedrejado. Se adulterou, os pastores que adulteraram, tem tudo que ir ser apedrejado. Por que não são? Porque eles só pegam a parte boa do velho. Vocês entendem, queridos? Então a velha aliança acabou na cruz. Eu sei, os salmos são bonitos, mas o salmo Davi dizia, não retire de mim o teu Espírito Santo. Lutei contra os meus inimigos, quero a morte dos meus inimigos. Você vai ler que tem salmos que é pura matança. Não cabe mais na nova aliança. Isso aí está claro, olha, eu estou falando isso há anos, hein? Está bem definido. Então quando você ouvir uma pregação, vamos ver que aquele cara do rádio vai pregar Velho Testamento, ouça um pouquinho, lá vem jugo. Está lá, estou seguindo a Jesus Cristo. Campanha, voto, sacrifício, porque Isaías, porque Jeremias, não dá mais. Meus irmãos, tem que fazer fogueira santa de Israel, dá tudo que tem. Não fazem isso na televisão, agora é mais oculto, né? Mas estão fazendo. Não dá para ouvir essa gente, dá para ouvir essa gente, porque quando eles começam a falar, a divisão está aqui, você fala, estão com véu na mente. Vem trazer
peso para a cabeça das pessoas, não vem trazer a liberdade do Evangelho, vem trazer peso. Então, essas 4 doutrinas estavam vigorando na igreja dos Colossenses. E Paulo escreve essa carta para mostrar que eles perderam a cruz de vista e não virar as costas para a graça de Deus e se voltaram para as coisas erradas, criando um grande véu na mente deles. E nós fomos dissertando isso desde o começo da carta aos Colossenses, até que chegamos nesse capítulo 1, que nós falamos do verso 13 até o 23, já fizemos várias pregações sobre isso, sobre a reconciliação, quem nos libertou, e Cristo é o cabeça da igreja, e chegamos nesse verso de número 22 aqui, ó. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora presta atenção, está dizendo que nós somos reconciliados no corpo da carne dele, que foi oferecida como sacrifício, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Quem me apresenta perante ele? É ele. Ele me apresenta diante dele. Como que Deus me vê agora? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, eu tenho que ter uma visão de mim. Olha, na nova aliança eu tenho uma visão de Deus, da cruz, de Jesus Cristo, tudo direitinho. Mas a nova aliança, ela me dá uma visão de quem eu sou na nova aliança. Ela me faz me ver de uma forma totalmente diferente daquilo que a velha aliança me faz ver. Você pode falar assim, mas pastor, isso é um pouco de presunção. Não, se está escrito que Deus me vê assim, e Deus me apresentou assim, é a forma que Ele me vê. Então eu preciso ajustar a minha mente de acordo com a forma que Ele me vê. Naturalmente, de tanta lei que veio na nossa cabeça, a gente se vê sempre condenado, pesado, a um triz de perder a salvação, sempre mal, né? Mas a forma que Deus me vê depois da cruz, depois que eu criei em Jesus Cristo, é totalmente diferente. Ele não leva mais em consideração o meu velho homem, meu passado. Aqueles que está em Cristo é uma nova criatura. Cantamos isso hoje. As coisas velhas, o passado, quem nós somos, tudo se passou e acabou. Tudo se fez novo. Então eu preciso me ver neste, tudo se fez novo. Agora, como Deus pode dizer que Deus me apresenta para Ele mesmo? Ele me apresenta santo, inculpável e irrepreensível. Como que Deus pode dizer que Ele me apresenta diante dEle nessa condição? Então, para que eu possa entender isso, vamos explicar as mesmas coisas. Vamos lá, Romanos, capítulo número 3. É o arroz com feijão, Romanos 3. Vamos ler o verso 24. Romanos 3, verso 24. Tem 2 palavrinhas aqui gloriosas. Isso aqui é o evangelho da graça de Deus. Isso é grande, é poderoso, né? Romanos 3, 24. Vamos lá. Sendo justificados como gratuitamente por sua graça. Então, justificados, mediante a redenção, olha a segunda palavra, a redenção que existe, eu estou no reino, estou em Cristo, que há em Cristo Jesus. Então essas 2 palavrinhas, justificação e redenção, é que me qualificam para Deus olhar para mim e dizer, você é santo, você está sem culpa, e você é irrepreensível, eu vejo você assim agora. É Deus que me vê assim, não é eu que me acho, eu que me julgo ser assim, é Deus que me tornou isso que Ele está dizendo. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, que você já sabe, essa palavra justificação, vamos dar o mesmo exemplo. Uma pessoa devia 1 milhão ou 5 milhões? Vamos para 5 milhões hoje, vai? Aumentar a dívida. Uma pessoa devia 5 milhões. Não tem com que pagar. É impossível para ela pagar os 5 milhões. O credor dela, para quem ela deve, estar lá com a nota promissória, tudo assinado, está com escrito de dívida, você deve. Ela não tem com que pagar, e a penalidade dela não pagar essa dívida é prisão e morte. Ela está lá sem condições nenhuma.
Não tem como sair daquela situação. Para ela é impossível fazer aquilo. Está condenada. Mas aparece alguém que tem condições de pagar. Pagar esses 5 milhões é nada para ele. E sabe da dívida dela, da situação dela e da penalidade dela. Aí o que ele faz? Ele assume o lugar dela. Olha como é simples. Chega para o credor, quanto é que ele deve? 5 milhões de reais. Está aqui os 5 milhões de reais. Dá aqui o escrito de dívida. Pega o escrito de dívida, rasga, tritura, põe em fogo, acaba com tudo. E a partir daquele momento, o verdadeiro devedor não deve mais nada. Ele está limpo, sem culpa, sem condenação. Aquela guilhotina que estava quase no pescoço dele, que ia pôr ele na prisão e morte, foi paga. E é retirada. A dívida foi paga, se cumpriu. E ele passa a ser limpo. Ele fez alguma coisa para merecer isso? Não. Ele tinha condições de fazer alguma coisa? Também não tinha. Ele só tinha uma sentença, condenado. Agora, este que tinha condições assumiu o lugar dele como se ele fosse o devedor e chegou no credor, pagou, liquidou tudo que ele devia e ele foi absolvido, foi justificado da dívida. Ninguém pode dizer agora que ele deve alguma coisa, porque a dívida dele foi paga 100%, ele não deve mais nada, foi tirado de sobre ele todo o peso, toda a sentença, toda a morte, toda a escravidão. Sim ou não? Ele foi justificado. É isso que Cristo fez. Olha o leitinho aqui, as mamadeirinhas. Cristo, o homem não tinha condições de quitar a dívida. A lei era o escrito da dívida. Não sejas mentiroso, não cobice, você cobiça, seja obediente, você desobedece. Então a lei era o escrito de dívida. Guilhotina, cadeia e morte. E o homem não tinha como cumprir a lei, estava lá incapacitado de se libertar. Então Cristo vem, assume o lugar dele, chega diante da lei, cumpre tudo aquilo, paga tudo que o homem devia e liberta o homem do cativeiro, da morte, da escravidão. E uma vez paga essa dívida, não tem como ela voltar, ela acabou, deixa de existir. Então isso que Cristo fez com cada um de nós. Nós não tínhamos condições de ser salvos. Por isso que essa mentalidade de você é salvo por obras, por estar dentro de uma igreja, fazer isso, fazer aquilo, e se parou de fazer, perde a salvação, não é evangelho, é lei, é escravidão. A maioria tem essa mentalidade, se ele der uma falha, já está perdido. É escravidão. Então Cristo fez isso por nós, ele assumiu o nosso lugar, pagou a nossa dívida, pegou o escrito da dívida, cancelou, cravou na cruz, liquidou tudo e o benefício veio para nós. E ele nos justificou. Ele tinha poder para fazer isso. Nós não tínhamos. E a partir do momento que ele me justificou, a dívida deixou de existir. Nada mais pode vir a mim cobrar uma coisa que acabou na cruz. Então na cruz ele levou o seu pecado? Levou. Levou as maldições da desobediência da lei? Levou. Levou as prisões? Levou. Levou a culpa? Levou. Levou a tua condenação? Levou. Ele levou tudo e liquidou, pagou para sempre, acabou. A partir de agora você está limpo de tudo que te condenava. Está ou não está? Então você agora é um justificado. Cristo te justificou. Agora olha que coisa linda. Eu não tive participação. Eu não dei um dinheiro para obter isso. Eu não fiquei na igreja fazendo uma vigília para alcançar isso. Eu não subi no monte para gritar a noite toda para ser feito isso. Não foi porque eu mudei de roupa, eu pus uma roupa mais curta, pus uma roupa mais comprida que eu consegui isso. Não foi porque eu saía, eu parei de sair, agora só vivo dentro da igreja que eu consegui isso. Não, é impossível para o homem justificar-se a si mesmo. Mas Cristo me justificou. E quando eu criei em Cristo, eu fui justificado de ponta a ponta. Para sempre. Sendo justificados, acabamos de ler, gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção que existe em Cristo Jesus. Então, como Deus pode me chamar de santo, sem culpa, irrepreensível? Não é baseado em obras, em campanhas, em votos. É baseado no que Cristo fez. Então o que Cristo fez é tão grande
é tão perfeito, é tão limpo, é tão poderoso, e foi atribuído a mim, que agora o Cristo me santificou, me limpou, me torna irrepreensível aos olhos de Deus pela grandeza da obra que Ele fez, não por mim. Se localizou aí? Então, eu não tenho condições de herdar nem produzir um resultado desse para mim. Mas Cristo teve. Então, quando Deus me olha agora, Ele me olha através da cruz, me olha através do sacrifício. Se Ele fosse me olhar de acordo com a lei, ia me ver manchado, condenado, cheirando mal. Mas Cristo removeu a velha aliança. Agora, Deus me olha baseado no que Cristo fez. Então, o que Cristo fez é tão perfeito que Deus me olha santo, me olha sem culpa, me olha irrepreensível, porque Cristo removeu tudo isso da minha vida. Removeu ou não removeu? Não tem mérito humano, não tem obra própria, não tem disciplina que faça isso, não tem pagamento de preço, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê essa condição. Mas no Evangelho da Graça de Deus, olha lá, sendo justificados gratuitamente. Cristo pagou o que eu devia, para mim é de graça. Sendo justificados gratuitamente, mediante a sua graça. Gratuitamente, mediante a graça. Então é assim que Deus te vê. Deus não está te vendo mais o condenado. Presta atenção, meus irmãos. Olha, isso é tão fácil, ao mesmo tempo tão difícil. Quem tem a mentalidade da lei vai dizer que isso que eu estou dizendo é do diabo. Ele vai dizer. Mas Deus está te olhando agora, baseado no que Cristo fez, uma pessoa limpa, sem culpa, irrepreensível. Aí você se olha e fala assim, mas eu estou preso num corpo da carne, sujeito a um montão de erro, e você acha que Deus não sabe disso? Quer ver uma coisa sobre o teu corpo? Vamos lá, Romanos, capítulo de número 8, nós estamos no capítulo 13. Vamos ler, Romanos 8, 10. Você está preso a um defunto que só programado para produzir morte e mau cheiro. Então, Romanos 8, 10. Abra a Bíblia aí e veja, eu quero que você veja o que está escrito. Todos já acharam? Olhará, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto. O corpo está o quê? Morto por causa do pecado, mas olha lá, mas o Espírito, você lá por dentro, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? A justiça da cruz. Então você está preso a um defunto, um corpo morto por causa do pecado, programado para produzir morte, fazer coisa errada. O tempo todo o teu corpo produz morte nos teus pensamentos, morte nas tuas emoções, morte. É o corpo da morte. Agora você não é mais esse corpo da morte, você só está preso nele. O que Paulo fala? O teu espírito, o teu homem interior agora é vida, por causa da justiça. Qual justiça? Minha? Não, a justiça que vem da cruz. Então você está preso a um defunto que cheira mal todo dia. A nossa grande libertação é quando esse defunto ficar por aqui e voltar ao pó. Então Deus não vai mais levar em consideração esse teu corpo que Ele produz, porque é um corpo podre, morto. A única coisa que você tem que fazer é não deixar Ele reinar na tua vida. É viver pelo Espírito, fazer tudo que é certinho. Lá no Espírito você sabe o que é certo. Você vai falar uma mentira, mas lá dentro você falou, é mentira. Você não sabe? Você mente, mas sabe que é errado. Sim ou não? Então você é mentiroso, hein? E eu também. Não é verdade? A nossa única batalha é contra a carne, não deixar a carne ser muito forte e dominar 100% a tua vida. Mas o que a carne produzir é morte. Já foi resolvida por Cristo na cruz. É o corpo da morte e o corpo do pecado. Então, esse nosso corpo aqui, essa natureza humana é uma coisa horrível. É uma coisa pavorosa, programada para fazer tudo que é errado. Ela nunca vai ser santa. Como Deus pode me chamar de santo se eu estou preso num corpo dele? Santo é o meu espírito, meu homem interior, o templo de Deus onde Deus habita. O meu corpo está condenado, não tem mais jeito para ele.
Entendeu isso direitinho? Então você foi justificado. Como Deus te vê agora? Santo, sem culpa e irrepreensível. Algum mérito seu? Não. Cristo fez uma obra tão grande, perfeita, maravilhosa, indestrutível, eterna, que passou todos esses benefícios para mim e eu recebi tudo isso gratuitamente. Então Deus me vê santo. De vez em quando eu erro, assim, quando eu vou falar com Deus, eu falo, Deus, o senhor já viu, né? Mas não perdi minha santidade. Não perdi nada, está tudo no espírito. Agora na carne, meu Deus, escorreguei numa casca de banana, caí sentado, estou arrebentado aqui, ó. É o tempo todo assim. Pastor, então vou fazer tudo que a carne quer. O que Paulo fala em Gálatas? Não deis ocasião para a carne, não deixa a tua carne se soltar, fazer o que ela quer. É uma disciplina diária que você tem que ter contra a tua própria carne. Então nós somos justificados. Agora, e os pecados, e a condenação, e os pecados? Vamos ler alguns textos. Hebreus, capítulo número 10, vamos lá para Hebreus. Hebreus é uma... Quem são esses hebreus? São judeus que nasceram debaixo da lei, viviam a lei, praticavam a lei, e começaram se a chegar ao Evangelho. Então o escritor de Hebreus escreve essa carta para mostrar que a religião deles acabou, que Cristo foi o último sacrifício e retirou o pecado, e tudo aquilo acabou. Eles têm que entrar numa nova dimensão de vida, que é o Evangelho da graça de Deus. Então uma carta para a mentalidade de judeu. Então aqui no capítulo 10 de Hebreus, vamos ler ali versos 16 e 17. Com relação ao pecado. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Hebreus 10, 16 e 17. Diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta. Olha lá. Essa é a nova aliança. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para quê? Para sempre. Então o que Deus está dizendo? Que Ele não vai mais lembrar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, só por um período de validade. Não, para sempre. Para sempre. Ele não vai mais lembrar. Ah, pastor, mas quando eu não conhecia a verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui ruim, porque eu sou indigno. Sei, mas você conheceu Jesus, creu, recebeu o perdão. Ele não vai mais lembrar para sempre. Para sempre. Não está escrito aqui? Sim ou não? Vou usar uma ilustração aqui. Antes de ontem, uma irmã mandou um zap para mim. Pastor, eu estava aqui na minha igreja, ela já entendeu o Evangelho da Graça e não está mais suportando frequentar a igreja dela. E aí ela falou assim: pastor, me esclarece isso. Apareceu uma missionária lá na minha igreja e ela falou um montão de coisa. E ela falou assim que ela estava triste, estava para baixo, não estava indo bem, estava tudo dando errado. E ela falou que uma noite ela estava orando, é sempre assim, de madrugada, né? De madrugada ela estava orando lá, ela vai ouvir isso e saber que eu estou falando dela. E ela falou assim que veio uma voz no ouvido dela e disse assim para a missionária: sabe por que você está assim? Porque lá antes de você crente, você fez um aborto. Por isso que a tua vida está tudo atrapalhada assim, por um pecado que ela tinha cometido antes de ser crente. E ela veio falar isso para a igreja. Aí essa irmã: mas pastor, o senhor não fala do sacrifício? Não diz que ali perdoa todos os pecados? Sim. Como é que poderia vir um anjo falar suavemente no ouvido dela de uma coisa que ela fez antes de se tornar crente? Jesus não perdoou. Eu falei: aí está a mentalidade da lei. A mentalidade da lei está sempre debaixo de culpa. Não entende o perdão e a justificação que vem da cruz. Eu falei: essa missionária tem uma mentalidade do Velho Testamento. E eu nem acredito que venha um anjo falar suave no ouvido dela. Deve ser a cabeça dela mesma. De tanta culpa que ela sente e não entendeu a obra da cruz, que está se condenando e achando que a vida dela não estava indo bem por uma coisa que ela fez antes de ser crente. Então você tem que entender uma coisa. Não existe um pecado na face da terra que a obra da cruz não traga perdão. João, lá na mentalidade dele, falou pecado para a morte. Mas a ponte, quem entendeu o Evangelho da Graça de Deus, a ponte
um pecado que a pessoa comete que o sangue de Jesus não tem poder para perdoar. Não existe. Se o sangue que derramou na cruz, uma pessoa comete uma coisa que não tem, mesmo que ela creia em Cristo, não vai ter perdão, então ele falhou, não foi perfeito o sacrifício da cruz. Pastor, mas agora a coisa vai emendando. Mas quem pecar sobre o Espírito Santo? Presta atenção, meu irmão. Jesus fez milagres, aqueles judeus, fariseus diziam assim, é por meio do Beelzebu, maioral dos demônios, que ele faz essas coisas. Judeus, gente da lei, contra Jesus, dizendo que ele tinha demônio, por isso que ele fazia essas coisas. É aquilo ali, antes da nova aliança, antes do sangue derramado. Aí que Jesus respondeu, que era pelo Espírito de Deus. Mas tudo seria perdoado aos homens, mas a blasfêmia do Espírito Santo não seria perdoada. Ele falou isso antes ou depois da cruz? Depois da cruz, gente. O sangue tinha sido derramado quando ele fala isso? Não, a nova aliança está em vigor. Não está em vigor. Então isso aí era um pecado que não seria perdoado porque estavam debaixo da lei. Depois da cruz, até isso é perdoado. Você entendeu? Então, quando é que ele vai se lembrar dos meus pecados? Nunca mais ele vai lembrar dos meus pecados. Se livra do teu passado. Se de vez em quando vem na tua consciência alguma acusação, opa, estou na graça de Deus. Pode eliminar esse pensamento que Deus não está te acusando mais de nada. Então vamos ler o verso 17 de novo. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desse, o que é a remissão? Já expliquei, a retirada. Já não há mais oferta pelo pecado. Então não existe mais sacrifício por pecado nenhum. Outro texto, volta lá em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 6. Esse capítulo 4 de Romanos, Paulo está explicando o quê? Antes de ler, deixa eu explicar isso para você entender. Ele está falando sobre a justificação, isso que nós estamos falando. Então ele está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Ele não foi justificado por obras. Abraão creu em Deus, Paulo está explicando isso, e foi imputado a ele para a justiça. Ele está dizendo que até Abraão viveu antes da lei. Abraão foi justificado não porque ele tentou oferecer Isaac, não porque ele obedeceu a Deus e saiu para um lugar sem saber para onde ia. Ele só foi justificado porque ele creu, e porque ele creu é que ele fez essas coisas. Então Paulo está mostrando para os judeus aqui que nem o pai da fé, que era o pai da fé deles, foi justificado por obras, ele foi justificado pela fé. E vai discorrer esse capítulo 4 inteirinho, ensinando o que é ser justificado, isso que eu estou te dizendo. Aí depois ele cita um texto, vamos lá, versos 6 a 8, olha lá. Ele vai dizer uma coisa que Davi enxergou. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, lá, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles, presta atenção, cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora olha a bomba no verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Bem-aventurado o homem, o que é ser bem-aventurado? É um homem feliz. Feliz é o homem, a mulher, a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Jamais, nunca mais. Então o que Paulo está explicando? Que na nova aliança, a justificação, o pecado foi tirado. E Deus jamais imputará uma culpa sobre aquele que foi justificado. Para sempre. Entende? Então por isso que o homem não perde a salvação. Aquele que acredita que perde a salvação, é que ele acha que a responsabilidade de manter a salvação é dele. E como ele falha muito, ele se sente condenado o tempo todo, porque ele não consegue cumprir tudo 100%. Então ele acha que perde a salvação. Mas aquele que entendeu que é ser justificado,
que Deus jamais imputará o pecado para sempre, ele sabe que nunca vai perder a salvação, porque Deus não vai imputar mais uma coisa que acabou na cruz. Acabou na cruz, foi removido. E isso é para sempre. Deus não vai antes da cruz pegar aquilo para trazer de volta, para condenar alguém que creu depois da cruz. Entendido sobre isso? Então nós somos justificados. É por isso que Deus me vê santo, sem culpa e irrepreensível. Só mais uma coisinha. A outra palavrinha, vou ser rápido aqui. É a redenção que existe em Cristo Jesus. Então, o que é a redenção? É o fim de toda escravidão. Quando Cristo me perdoa, tira de mim todos os meus pecados, me justifica, tudo que me prendia, que me escravizava, que me condenava, as cadeias que eu tinha, existe a redenção. Todo cativeiro, Cristo remove tudo. Eu passo a ser uma pessoa instantaneamente liberta de tudo. Isso é a redenção. O que é a redenção? O fim de toda escravidão. O que diz Colossenses 1,13? De cor, hein? Ele... Eita, que fracasso. Que nem primeiro ano. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Faz de conta que eu sou professor primário, então. Ele vai. Ele... Não. Pera aí, palavra por palavra. Ele, vocês. Não, eu falo... Vai, disciplina. Eu vou falar ele, vocês, ele. Tem que sair no microfone. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Lembra que a professora você B, há uns 60 anos atrás. Então, isso é verdade, nos libertou do império das trevas, me transportou para o reino, no qual eu vou encontrar o que no reino? A redenção e a retirada, já pregamos isso, a retirada de todos os pecados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. O que é a redenção? Tudo que me escravizava, tudo que as prisões, tudo, o império das trevas, tudo foi removido da minha vida para sempre, para sempre. Foi removido, então você jamais vai voltar a ser escravo. Por isso que essa conversa que tem um diabo na sua vida, é um demônio aqui, é uma macumba, é uma superstição, cuidado com o diabo, está ao seu redor, cuidado com isso, cuidado com essa ameaça no meio evangélico que põe todo mundo triste, caído, desesperado, amedrontado, supersticioso. Para nós não vale, porque nós fomos redimidos, nós temos a redenção através do sangue de Jesus. Nós não precisamos de imposição de mãos. Eu falo assim, não por vocês. Põe a mão na cabeça para ser liberto, passa o olhinho na testa para ser liberto, anda no corredor de sal para ser liberto. Não precisamos de um final de culto, todo culto, pastor, sai demônio, sai o mal, sai. O tempo todo tem um mal. O cara está dentro da igreja a semana inteira, mas domingo tem que sair o mal dele. Isso é o culto místico, macumbeiro, feiticeiro que amedronta as pessoas, não é? Toda hora tem que pôr a mão na cabeça que tem um demônio. Ele vai lá na quarta-feira, busca do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba. Poder. Quinta-feira o Espírito Santo sai, sexta-feira está lá. Sai, demônio. Sai dele mesmo, dele mesmo. Você não vê que viver num lugar assim é ser louco? Uma hora entra, outra hora sai. Uma hora entra, outra hora sai. Uma hora está liberto, outra hora o mal vem de novo. Nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos do conhecimento do que é evangelho e viver essa liberdade. Será que você entende? Eu já estou cansando você. Então você é santo? Mas foi você que conseguiu isso? Não. Você é irrepreensível? Foi você que conseguiu isso? Não. Tudo isso é
é a obra de Deus, o que Cristo fez na cruz agora, por mim e por você. Vamos terminar voltando no mesmo texto, Colossenses, capítulo de número 1. E vamos ler. Vamos ler os versos. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha lá, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer os céus. Então nós já estamos reconciliados com Deus, não há mais barreira, não há mais parede da separação. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vocês que em outro tempo, vocês eram inimigos na mente, eram estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, o sacrifício do corpo da carne de Jesus, mediante a sua morte. Agora, para apresentar-vos, ele me apresenta para ele mesmo como santos, é o que você é, sem culpa, santo porque ele me separou para ele me separou, eu sou santo. Sem culpa porque toda a minha culpa, para o resto da minha vida, isso é válido por toda a minha existência aqui na terra, toda a minha culpa Cristo levou na cruz. E sou irrepreensível, por quê? Porque nada mais pode acusar um redimido, nada mais pode acusar alguém que foi justificado. Uma vez que eu fui justificado, estou justificado para sempre. Então qual é a visão que você tem que ter de você mesmo? Sem presunção. Eu sou santo, mesmo preso nesse corpo. Eu sou santo, eu sou sem culpa, Cristo levou minha culpa na cruz, e eu sou uma pessoa irrepreensível. Quem me vê assim, é Deus que me vê assim, é isso que Cristo fez por mim. E o que aconteceu com os colossenses? Eles largaram a graça de Deus de lado, a obra da cruz, e se voltaram para as falsas doutrinas. O que acontece quando a pessoa está num lugar que prega a falsa doutrina? Tem o véu religioso na mente e não consegue entender a palavra está consumado. Consumado, para sempre consumado. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Pai, nós te adoramos mais uma vez nesta manhã. E como a tua palavra, ela é a verdade que traz conhecimento, e esse conhecimento nos liberta. Nós te adoramos profundamente. Queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, onde esse arroz com feijão, essa simples palavra, chegar, seja qual for o ouvido, onde quer que esteja, que isso se descortine, se abra no espírito dela, na mente dela, no entendimento dela, e ela venha adquirir uma nova dimensão de vida, de fé, dentro da liberdade do Evangelho da graça de Deus. Nós te adoramos porque cremos que será, e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.